O dia 25 de março de 2026 começou como um dia típico dentro das imponentes paredes de pedra do Palácio de Buckingham. A portas fechadas, um documento formal estava sendo redigido por altos funcionários da realeza. Não se tratava de um comunicado de imprensa ou de um grande anúncio público para o noticiário da noite. Era um documento discreto e controlado que muitos esperavam que jamais existisse. Quando aquele bilhete chegou a Bagshot Park, confirmou uma realidade que a monarquia vinha evitando há anos. O príncipe Edward havia vencido uma batalha decisiva contra a própria instituição que define a identidade britânica. Ele não se limitou a vencer uma pequena disputa familiar ou a manter sua posição em uma discussão. Ele forçou a coroa a recuar oficialmente e por escrito para sempre. O mundo muitas vezes desconsiderava Edward como o mais quieto ou o menos notável dos Windsors. Ele era o príncipe com quem ninguém se preocupava e aquele que a imprensa raramente se dava ao trabalho de acompanhar. No entanto, ele construiu um caso jurídico tão irrefutável que os próprios advogados do rei ficaram sem palavras. Eles não conseguiram encontrar uma única brecha na muralha que Edward passou décadas construindo. Para entender essa vitória, precisamos olhar para trás, para um príncipe moribundo e uma rainha. Elizabeth II sabia que seu tempo estava se esgotando e que sua família estava se fragmentando rapidamente. Ela assinou documentos sob a sombra da dor, documentos que ela esperava que tivessem grande importância. O que aconteceu em 2026 fez mais do que abalar a família. Reescreveu as regras da realeza. Em seus últimos anos, Elizabeth deixou de ser apenas uma figura cerimonial na varanda do palácio. Ela era uma mãe que viu a reputação de sua família desmoronar aos olhos do público. Em 2021, ela já havia perdido a presença do príncipe Andrew e do príncipe Harry. Um filho, no entanto, manteve-se íntegro e cumpriu seu papel, sem grandes escândalos. Eduardo nunca forneceu aos tabloides uma manchete que pudessem usar contra a casa de Windsor. Quando Elizabeth começou a tomar suas decisões finais, pensou muito cuidadosamente em seu filho mais novo. O título de Duque de Edimburgo havia sido a identidade do príncipe Felipe por mais de 70 longos anos. Representava o trabalho de sua vida, sua contribuição singular e seu enorme legado histórico. A rainha sabia que sem a devida proteção esse título poderia ser cassado ou discretamente diminuído. Ela decidiu que o título seria concedido a Edward e que seria concedido com respaldo legal. Essa promessa tornou-se realidade em abril de 2023, quando o rei Charles conferiu oficialmente o ducado. Na época, a transição para a família pareceu tranquila e digna. O que as câmaras não mostraram ao público foi a segunda parte dessa herança específica. Era uma parte que veio acompanhada de muita papelada em vez de uma grande cerimônia real. Ligada a esse título famoso, estava uma propriedade que se tornaria um enorme ponto de discórdia. Essa propriedade era Bagshot Park, a casa que o príncipe Edward construiu com as próprias mãos. Imagine receber as chaves de uma mansão decadente com 120 quartos. A condição era que você teria que financiar imediatamente todos os reparos e restaurações por conta própria. A maioria das pessoas desistiria de um fardo financeiro tão grande e caro. Mas em março de 1998, o príncipe Edward analisou a proposta e simplesmente disse sim. Bagshot Park não é apenas uma casa. Ela ocupa 51 acres dentro do Windsor Great Park. É uma mansão em estilo Tudor gótico com uma presença imponente que chama a atenção. Sem dúvida, é uma das grandes propriedades reais de toda a Inglaterra. No entanto, em 1998, o edifício era um completo desastre arquitetônico. A mansão havia sido abandonada e deixada à deterioração pela coroa durante muitos anos. A instituição a valorizava tão pouco que considerou transformá-la em um hotel comercial. Estavam dispostos a entregá-la apenas para arrecadar o máximo de aluguel possível. Eduardo assumiu a propriedade e então fez algo que chocou os conselheiros do palácio. Ele gastou mais de 1 milhão de libras do seu próprio dinheiro para iniciar a restauração. Esses fundos foram arrecadados por ele mesmo, antes de assumir funções reais em tempo integral para a rainha. Os custos totais da restauração chegaram a quase 3 milhões de libras ao longo de vários anos de trabalho. Edward arcou com um ônus financeiro que a instituição não era obrigada a cobrir.
Quando a obra terminou, o aluguel dele foi reavaliado em 90 mil libras por ano. O Tribunal de Contas Nacional confirmou que esse era o valor justo de mercado para o imóvel. Edward pagou esse preço alto todos os anos, sem reclamar ou tentar negociar. Ele seguiu todas as regras à risca, enquanto seu irmão Andrew vivia sob condições financeiras completamente diferentes. Um príncipe seguiu a lei enquanto Murta, o outro se valeu de tratamento especial do palácio. Em 2007, Eduardo foi ainda mais longe para proteger sua casa e o futuro de sua família. Ele pagou 5 milhões de libras para estender seu contrato de arrendamento em Bagshot Park por 150 anos. Este não era um acordo de curto prazo, nem uma posse provisória no parque. Ele se aprisionou naquela propriedade por toda a sua vida e pelas gerações seguintes. Eduardo construiu o direito legal de vender o arrendamento e ficar com o lucro. Ele criou um nível de controle que nenhum decreto real poderia desfazer fácil ou rapidamente. Em 2026, o valor da propriedade havia disparado para aproximadamente 30 milhões de libras. De repente, a agenda de modernização dentro do Palácio de Buckingham passou a ter uma motivação financeira muito clara. O rei Charles ascendeu ao trono em 2022 com uma visão muito específica e pública. Ele queria uma monarquia mais enxuta, com menos membros da família real, em exercício e finanças centrais muito mais rigorosas. Ele queria controle total sobre como a instituição real projetava seu poder. Esses objetivos pareciam razoáveis à primeira vista e sensatos para o contribuinte britânico médio, mas a prática de alcançar essa visão começou a se assemelhar a uma consolidação de poder. Os contratos de arrendamento reais foram repentinamente colocados sob revisão e auditorias financeiras ocorreram a portas fechadas. Uma pressão discreta foi exercida sobre os membros da família em relação aos seus bens e dívidas. Bagshot Park tornou-se um alvo prioritário para a nova e agressiva equipe de consultores financeiros do rei. Mas eles se depararam com um homem que vinha se preparando para esse conflito desde o final da década de 90. Em seus últimos anos, a rainha Elizabeth fez exatamente o que o príncipe Philip a havia incentivado a fazer. Ela escreveu uma carta formal de intenções que vinculava a casa ao título. Este documento foi testemunhado pelo próprio príncipe Filipe enquanto ele estava morrendo em seu leito de morte. Pense na imagem de um homem em suas últimas semanas de vida protegendo seu filho. Filipe sabia que a instituição podia ser silenciosamente implacável quando assim o desejava. Ele passou 70 anos observando a monarquia agir contra pessoas de que já não precisava. Ele tinha visto como a máquina funcionava para fazer com que o lar e o sustento de uma pessoa se sentissem inseguros. Ele não permitiria que isso acontecesse com Edward e Sophie depois que ele partisse. Ele assinou a carta e Edward guardou todos os registros financeiros e comprovantes de pagamento. Durante 20 anos, ele construiu um dossiê cuja existência ninguém dentro do palácio sabia. Mas a verdadeira disputa não começou com a propriedade ou a enorme mansão. Começou com algo muito menor e mais pessoal para a Duquesa de Edimburgo. No início de 2026, um funcionário do palácio compareceu à residência oficial, em Edimburgo, para uma visita de rotina. A visita foi apresentada como uma avaliação do patrimônio nacional da coleção particular de joias da família. Na realidade, deixando de lado as formalidades, foi um ataque direto e premeditado. Alguém chegou com uma prancheta para questionar uma tiara que Sophie usava há 25 anos. Tratava-se da Tiara Anthem, uma peça feita especificamente para o seu casamento em 1999. Ela foi encomendada pela própria Rainha Elizabeth, utilizando elementos antigos da coleção da Rainha Vitória. Foi um presente pessoal da rainha para a mulher com quem seu filho mais novo se casaria naquele ano. Por quase 2 décadas, foi a única tiara que Sophie usou regularmente em eventos oficiais. Ela nunca teve o mesmo acesso irrestrito às grandes tiaras de Estado que outros membros da realeza. A tiara do hino era a sua coroa e a única peça que era inteiramente dela. Agora essa peça tão pessoal estava sendo questionada pela nova equipe administrativa do rei. O palácio argumentava que, por conter pedras da era vitoriana, era propriedade da coroa. Queriam transferi-la para o cofre central e obrigar Sophie a pedir permissão. Ela teria que solicitar seu próprio presente de casamento
toda vez que quisesse usá-lo. A equipe jurídica de Edward percebeu imediatamente a armadilha que o palácio estava tentando armar. Se um presente pessoal podia ser reclassificado dessa forma, então todos os presentes da família real estariam vulneráveis. Cada joia que Elizabeth presenteou durante seus 70 anos de reinado poderia ser recuperada. Até mesmo a coleção da Rainha Camila cairia diretamente nessa perigosa armadilha jurídica da história. A lógica do argumento do palácio era falha e rapidamente começou a se autodestruir. Os advogados de Edward não apenas apontaram o erro, eles refutaram completamente o argumento. Apresentaram uma escritura de doação assinada pela Rainha Elizabeth em 1999. Nela, a Tiara Anthem era classificada explicitamente como um presente de casamento privado e não como um empréstimo de Estado. O documento comprovou que a tiara pertencia a Sophie e não estava sob nenhum fundo fiduciário. Mas Edward tinha ido ainda mais longe durante o processo de criação muitos anos atrás. Ele trabalhou com joalheiros da realeza para criar um conjunto de joias de pérolas que combinasse com a tiara. Ele detinha os direitos de design em seu nome e argumentava que o conjunto era uma única obra de arte. A remoção da tiara fragmentaria essa unidade e criaria uma dimensão legal imprevista. Havia algo mais naquele arquivo que revelava a verdade emocional da família. Em 2019, Sophie acidentalmente chamou a rainha de mamãe durante um discurso público. No mundo onde cada palavra é calculada, aquele deslize disse tudo. A mulher que assinou a escritura de doação era a mulher que Sophie amava como uma mãe. Agora o escritório de outra mulher estava tentando usar linguagem jurídica para tirar tudo dela. Na tarde de 25 de março, os advogados de Edward fizeram um aviso muito direto e incisivo. Se a reivindicação não fosse retirada, eles divulgariam cartas particulares da falecida rainha. Essas cartas expressavam o desejo pessoal dela de que Sophie mantivesse a propriedade total de suas joias. Segundo pessoas próximas à situação, as cartas não se limitavam à tiara. Elas incluíam sentimentos muito específicos e documentados sobre Camila e as tensões passadas da família. As implicações da divulgação dessas cartas foram explosivas para o rei Charles e sua esposa. O rei passou anos reabilitando a imagem de Camila para torná-la rainha consorte. Foi um processo longo e difícil para conquistar a relutante aceitação do público. Os sentimentos documentados de Elizabeth poderiam reacender toda aquela tensão antiga em um único dia. Nesse ponto, a disputa deixou de ser sobre documentos legais e passou a ser sobre política familiar. A princesa Anne entrou em uma sala privada no Palácio de Buckingham para se encontrar com seu irmão. Anne e Sophie nem sempre foram próximas nos primeiros anos de casamento. Mas em 2021, a dor da perda do príncipe Philip as aproximou. Elas começaram a se ver diariamente para apoiar a rainha durante seu último ano de vida. A distância entre eles diminuiu e um laço protetor finalmente se formou. Quando Ana entrou naquela reunião, ela não estava lá para mediar uma simples disputa. Ela havia analisado cada documento no arquivo de Eduardo e decidido que o rei estava errado. Ela foi direta ao ponto com seu irmão e não se conteve. Ela disse a Charles que se ele permitisse que aquilo continuasse a palavra de um monarca, não valeria nada. Olhou-o nos olhos e proferiu uma frase que silenciou a sala. Se a assinatura da mãe deles não valia o papel em que estava impressa a dele, valia menos ainda. Aquilo foi um ataque direto ao fundamento da autoridade real. O poder de um rei repousa inteiramente na confiança de que sua palavra assinada será honrada. Essa confiança emana de todos os monarcas que o precederam numa linhagem ininterrupta. Se você romper essa linhagem, fará mais do que simplesmente desonrar a memória de sua mãe. Você enfraquecerá sua própria posição e a credibilidade de todas as promessas que fizer. Anne havia analisado pessoalmente os documentos de Bagshot Park e conhecia os fatos legais. Ela sabia quanto Edward havia pago e quais termos a propriedade da coroa havia aceitado. Ela deixou sua posição clara: o contrato de arrendamento de 150 anos permanecia válido e não havia nada a contestar. Ela tratou a tiara e a casa como partes da mesma disputa. Ambos eram presentes pessoais de Elizabeth e ambos estavam respaldados por documentos legais assinados. Se o palácio conseguisse confiscar, um abriria caminho para o outro. E uma vez aberta essa porta, nada do que sua mãe tivesse assinado
estaria a salvo novamente. Então Ana foi ainda mais longe e ameaçou realizar uma auditoria completa na casa de Camila. Essa não foi uma ameaça vazia, pois Anne possui décadas de disciplina e responsabilidade financeira. Se ela disser que vai expor os gastos de uma família à imprensa, acreditará nela. Ela também abordou a crescente pressão sobre os filhos de Edward James e Lady Louise. Anne frustrou as tentativas de forçá-los a assumir um papel privado integral prematuramente. Ela havia escolhido uma vida privada para seus próprios filhos, mas era uma escolha exclusivamente sua. Ela não ia ficar de braços cruzados enquanto a pressão institucional era exercida sobre sua sobrinha e seu sobrinho. Quando ela saiu daquela sala, Charles ficou sem opções. Ele teve que escolher entre as exigências da esposa e as decisões da mãe. Não havia uma versão ideal de nenhuma das opções para o recém-coroado rei. Pouco depois dessa reunião, a própria equipe jurídica do rei apresentou sua conclusão final. A posição do príncipe Edward era praticamente inabalável e resistiria a qualquer tribunal. Todos os documentos do contrato de arrendamento à escritura de doação foram submetidos a um escrutínio rigoroso. Charles foi profundamente afetado pelo fato de seus pais terem protegido Edward juntos. Ele não sabia da carta testemunhada por Philip em seus últimos momentos de vida. Isso mudou completamente a natureza da disputa para o rei. Ambos estavam se certificando de que o futuro de Edward e Sophie sobreviveria a eles. Charles acreditava que ainda detinha alguma autoridade residual sobre o título que havia concedido. Seus próprios advogados lhe disseram por escrito que ele estava completamente enganado. O que sua mãe deu a Edward não era temporário condicional ou sujeito à revisão real. Era uma herança legal testemunhada pelos membros mais importantes da monarquia. Quando a lei falhou com ele, o rei recorreu a canais externos ao palácio. Escreveu uma nota particular à mão e enviou-a diretamente a Bagshot Park. Era um monarca em exercício, escrevendo ao seu irmão mais novo, pedindo uma conversa em família. Os canais formais falharam porque Eduardo se recusou a entrar no jogo. A resposta de Eduardo deixou absolutamente clara a nova realidade dentro da família. Eduardo não se encontraria com o rei sem a presença de toda a sua equipe jurídica. Isso demonstrou a todos no palácio que não se tratava mais de uma mera desavença familiar. Não seria amenizada em um jantar nem abafada pelo silêncio do palácio. Edward não agia mais como o irmão mais novo tentando manter a paz. Ele era um homem que entendia o risco e se recusava a se render sem proteção. Uma vez que uma linha como essa é traçada em uma família como os Windsor, ela permanece traçada. Enquanto isso acontecia, os funcionários começaram a demonstrar apoio discreto a Edward. O ressentimento em relação ao gabinete da rainha começou a se espalhar pelos longos corredores do palácio, onde, a lados opostos, há vazamentos de conversas privadas para o mundo exterior. O palácio, que construiu sua identidade no controle absoluto, já não conseguia se controlar. Uma fonte interna descreveu a situação como um campo minado para o rei. Charles estava sendo pressionado a escolher entre as decisões finais de sua esposa e de sua mãe. Isso não era um problema político. Era uma fratura profunda e estrutural. E tais fraturas na monarquia não se anunciam com alarde. Elas se espalham silenciosa, e invisivelmente até que o trabalho de reparação se torne impossível. Havia também uma dimensão pública brutal nessa disputa por propriedades e joias. Numa época em que as famílias britânicas lutavam contra o aumento do custo de vida, isso era terrível. A imagem de um rei tentando reaver uma casa do próprio irmão era tóxica, especialmente de um irmão que havia financiado e restaurado pessoalmente aquela casa durante décadas. A sobrevivência da monarquia depende da sua capacidade de interpretar o sentimento geral do público. Em 2026, o público não estava disposto a ver um rei dilapidar o patrimônio da sua família. Edward era o único príncipe que de fato havia se sustentado sozinho por 30 anos. No final do dia 25 de março, a notificação formal foi finalmente enviada a Sophie. O comunicado afirmava que a tiara do hino nacional permaneceria sob seu controle privado exclusivo. Ao mesmo tempo, a agressiva revisão do Parque Bagshot foi oficialmente encerrada. O palácio usou uma linguagem neutra para descrever o papel da família real de Edimburgo. Foi uma maneira de seguir em frente sem ter que usar a palavra derrota.
Mas dentro dos muros do palácio, ninguém interpretou mal o que acabara de acontecer naquele dia. A coroa havia recuado e a posição de Eduardo fora oficialmente confirmada. Tudo o que ele possuía permanecia exatamente onde seus pais o haviam colocado anos atrás. Essa nota formal ficará nos arquivos como registro de uma reivindicação fracassada. A relação entre o rei e seu irmão mais novo foi alterada para sempre. Eles ainda comparecerão aos mesmos eventos e aparecerão nas mesmas fotos oficiais. Eles continuarão a representar a união que a monarquia exige para sobreviver no mundo moderno. Mas dentro da família todos sabem que advogados foram necessários para protegê-los. Dentro da estrutura reduzida da família Windsor, agora existem dois centros de poder. Charles e Camilla continuam a defender sua visão de uma monarquia centralizada e modernizada, mas à margem desse centro uma formação diferente e poderosa emergiu. A princesa Anne, o príncipe Edward e Sophie mantêm-se unidos e firmes. Eles contam com o apoio discreto do príncipe William e da princesa de Gales. Não se organizam de forma ostensiva, mas protegem o legado. Recusam-se a permitir que a história seja reescrita por aqueles que não estavam presentes. Essa divisão já está consolidada e não se desfará tão cedo. Para James e Lady Louise, a lição desta luta ficará para sempre em seus corações. Eles viram seu pai vencer uma batalha importante sem qualquer drama público ou apelos. Ele guardou todos os documentos, confiou na lei e estava preparado quando o momento chegou. Um dia, James ostentará o título de Duque de Edimburgo. Ele carregará isso com um conhecimento que seus antecessores jamais precisaram adquirir. Saberá que a instituição capaz de dar também pode tentar tirar. Saberá que o sentimento não vale nada sem uma assinatura em um documento legal. Esse conhecimento o tornará cauteloso pelo resto da vida. Charles tem a monarquia e a autoridade que acompanha a coroa, mas já não possui a convicção inabalável de que controla tudo. Sua mãe construiu mecanismos de proteção e seu pai os testemunhou em seus últimos momentos. Seu irmão mais novo dedicou 28 anos a torná-los legalmente inatacáveis. Quando a máquina da instituição se voltou contra ele, encontrou uma parede intransponível. Um rei foi forçado a admitir que as decisões finais de sua mãe estavam além de seu controle. Isso diz mais sobre os limites do poder real do que qualquer coisa em décadas. A rainha Elizabeth se foi, mas naquele dia suas decisões prevaleceram. O príncipe Philip se foi, mas o documento que ele assinou em seu leito de morte permaneceu inabalável. Resistiu aos advogados, à pressão do palácio e ao próprio rei. Naquela mansão Tudor gótica, um homem adormeceu com sua casa e seu título. A tiara de sua esposa estava exatamente onde sempre estivera. A imprensa nunca levou Edward a sério o suficiente, e a instituição nunca o temeu o bastante. Ele provou que a preparação silenciosa é a forma suprema de proteção da realeza. O que acontece dentro daqueles muros importa mais do que o que é dito nos degraus. Esta história está longe de terminar e a mudança de poder está apenas começando. A monarquia continua a evoluir, mas o fantasma do passado ainda tem voz. Eduardo mostrou que a lei é mais forte do que o capricho de um rei modernizador. O príncipe silencioso revelou-se o mais formidável defensor da integridade da coroa. As lições de 25 de março se ecoarão pelo palácio por gerações. A nota no arquivo é um testemunho de um filho que honrou os desejos de seus pais. É também uma lembrança de que até mesmo um rei deve respeitar um contrato assinado. O equilíbrio de poder mudou e a família nunca mais será a mesma. O quieto foi aquele que finalmente se manteve firme e venceu. O público verá os sorrisos e as carruagens, mas a verdade está nos arquivos. Um legado foi protegido, uma casa foi salva e uma tiara permaneceu com sua dona. O irmão mais novo é agora o membro mais seguro da família real. Ele conquistou essa vitória com paciência, documentação e um profundo senso de dever. Ao pôr do sol no Windsor Great Park, o Bagshot Park permanece como uma espécie de fortaleza. Ele se ergue como um símbolo da promessa feita entre uma mãe e seu filho. A instituição pode tentar mudar, mas não pode apagar o que foi assinado. A história do príncipe Edward é uma aula magistral de como sobreviver à máquina da realeza. O futuro da casa de Windsor está sendo reescrito em tempo real. O conflito de 2026 mostrou que a família ainda luta com sua própria identidade. Mas por ora,
O príncipe discreto tem a última palavra. Sua vitória é uma vitória para a memória de Elizabeth e Philip. A coroa pode projetar autoridade absoluta, mas ainda está sujeita à lei. O caso irrefutável de Eduardo provou que ninguém está acima de uma carta de intenções testemunhada. O caçula dos Windsor finalmente encontrou seu lugar como um pilar da monarquia. Ele fez do seu jeito com assinaturas de silêncio e venceu.